Quando as suas habilidades vão ao encontro das necessidades do mundo, você reconhece o seu chamado. Aristóteles. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre propósitos de vida, o que isso impacta na nossa jornada, na nossa automotivação. Meu nome é Minoru Ueda e há um tempo atrás, recente, eu reencontrei um jovem dentista, não tão jovem assim, mas nesse nosso encontro ele comentou comigo e falou assim: Ueda, você lembra da nossa conversa há quase 20 anos atrás, durante uma festa de aniversário? Muito bom. Esse jovem dentista, há quase 20 anos atrás, nós estávamos numa festa infantil, né, de criança, inclusive minha filha também estava lá. Nós nos conhecemos através de uma amiga em comum, também dentista, que apresentou esse jovem que acho que ele tinha mais ou menos 5 ou 6 anos de formado, alguma coisa assim, de graduado. E ele comentou o seguinte, a gente, daquela coisa, né, o que você faz? Tudo isso. Eu falei, bom, eu trabalho com atividade de treinamento comportamental e tudo isso, e ele ficou muito interessado em conhecer como que é o trabalho da liderança positiva, na época que eu estava desenvolvendo muitas atividades relacionadas à liderança positiva, e a gente comentou, naquela oportunidade, eu comentei com ele a questão do flow, né? A questão dos estudos do Dr. Mihaly Csikszentmihalyi. Bom, a conversa foi o seguinte, ele disse o seguinte, olha, eu gosto do que eu faço, mas eu estou sentindo um vazio. Foi essa palavra que ele utilizou. Imagine com as crianças brincando lá no buffet infantil e a gente tendo esse diálogo, né, sobre carreira. Então ele comentou o seguinte, olha, eu faço o que eu gosto, contudo eu estou sentindo um vazio que provavelmente eu tenho que refletir se é realmente a minha carreira, né? Que é a carreira na área de odontologia. Aí eu lembro que eu peguei um guardanapo, né, e desenhei para ele, eu fiz um desenho do gráfico do Flow, que é o seguinte, o Flow, estudo do Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, que é um dos indicadores, é a questão quando a gente perde a noção de tempo, quando a gente está envolvido, quando a gente não fica olhando muito para o relógio, né, ou o relógio, e foi isso que ele comentou, ele falou, nossa, Ueda, eu gosto do que eu faço, mas eu sinto, né, um peso, né, na minha atividade, eu fico olhando, nossa, o tempo não passa e tudo isso. E ele até comentou que no início da carreira, nossa, ele dedicava tal, ele nem via o tempo passar. E eu disse a ele duas questões que foi muito importante nessa reflexão. Eu falei para ele o seguinte, que um dos indicadores do flow é quando a gente aprende rapidamente e a gente tem um índice de satisfação e desejo. Então são 3 indicadores, né? Aprendizagem rápida, satisfação e o desejo de fazer novamente. Aí ele falou, olha, eu até tenho aí uma satisfação, mas eu necessito realmente de talvez esse processo da aprendizagem e a questão da satisfação. Bom, nós fomos conversando um pouco mais, então eu lembro que eu desenhei para ele, no guardanapo, os eixos do flow. Então os eixos do flow um dos eixos a gente trabalha o desafio e o outro eixo a gente coloca os indicadores de habilidades e competências. O que é o flow? O flow é quando você tem um fluxo onde tem um encontro, principalmente quando tem um encontro entre os seus desafios e as suas competências, as suas habilidades. E onde estão os outros indicadores para você, sim, para você observar se você se encontra no flow, porque existem vários vídeos também no nosso canal onde a gente faz todo esse encontro. Então, inclusive, se inscreve no canal para você acompanhar cada vez mais os nossos vídeos para você ficar no flow. Então, o flow é esse indicador, quando você tem um encontro das suas competências com as suas habilidades. Quando não ocorre isso, dois sentimentos podem ocorrer. Um é a apatia, quando você tem pouco desafio e muitas habilidades, muitas competências. Quando Aristóteles, né, nos destaca isso, quando a gente tem um encontro entre as nossas habilidades
e as necessidades do mundo, com certeza a gente está no flow. Quando nós não temos muitos desafios e as nossas competências, as nossas habilidades estão lá para serem servidas, como diz Aristóteles, né, no seu processo do ergon e da eudaimonia, sim, eudaimonia, a deusa da virtude, e a gente tem o processo do ergon, que são as nossas atividades. Quando tem esse encontro, quando a gente utiliza os nossos talentos, as nossas virtudes, os nossos pontos fortes, então aí a gente tem o encontro do flow. E o terceiro aspecto é o aspecto da ansiedade, quando a gente tem muito desafio e as nossas competências e nossas habilidades não acompanham esse processo. Bom, continuando a conversa com esse dentista há 20 anos atrás, que eu reencontrei recentemente, né? E aí foi o seguinte, aí ele falou, puxa vida, eu posso ficar com esse guardanapo aqui, né? Porque eu acho que eu tô aqui na apatia. Ele falou, olha, eu acho que eu tô na apatia. Perceba o seguinte, ó, ele gosta do que faz, era reconhecido, sim, era reconhecido. Ele falou, olha, até brinquei com ele, falei assim, mas você, de repente, não está sentindo isso porque... Aí eu comecei a fazer até um processo de mentoria lá, né? Até quando, na hora que foi cantar o parabéns lá, a gente até meio que, vamos lá, porque a gente ficou tão no flow, a gente ficou tão no processo de concentração, por isso que o indicador do que o Dr. Mihaly desenvolve é a qualidade da sua experiência, a qualidade que você está envolvido na conversa. Bom, ele inclusive, então, ele pegou, né, o guardanapo e foi, né, e foi no processo, aí não tive muitas notícias tal, durante dele, logo depois, mas há alguns anos, a nossa amiga em comum falou assim, olha, você sabe que o doutor, né, não está mais na nossa cidade, ele mudou para uma cidade do interior, imagine, né? E eu falei, nossa, por que ele... ele observou uma oportunidade e foi, né, para essa cidade. E até uma das perguntas que eu fiz para nossa amiga, falei assim, mas ele foi para uma outra transição de carreira? Não, ela falou, não, ele continuou na carreira, ele está continuando na carreira de dentista. Bom, passados mais de 10 anos, por isso que a gente sempre bate na tecla nos nossos vídeos aqui, nunca, talvez é uma palavra muito forte, mas não subestime o poder do que você pode realizar em 10 anos, né? Isso é muito importante, porque às vezes a gente superestima o que a gente pode fazer em um ano, sabe aquelas listas de final do ano, eu quero fazer isso, mas 500 folhas, que não dá tempo, são 365 dias, né? Mas nunca subestime o que você pode fazer em 10 anos. Muito bom, muito bem. Eu reencontrei esse rapaz, hoje não tão rapaz, né? O tempo passa, o tempo voa, né? E aí eu também não sou tão aquele rapaz, né? Aí nós nos reencontramos também em uma reunião entre amigos, aí até essa nossa amiga que fez até todo um convite para a gente reencontrar vários amigos lá, né? E reencontrei esse dentista, continua um profissional da odontologia, e quando ele reencontrou, ele mostrou o guardanapo, falou assim, olha, Ueda, tô com o seu guardanapo aqui, tudo isso, aí a gente deu até uma risada, só a gente entendeu, né? Até as nossas filhas já passaram muitos anos, também não tinha entendido nada, e ele comentou o seguinte, olha como que é importante o processo. Ele começou a comentar, ele falou assim, Ueda, eu tive uma oportunidade de ir para essa cidade, porque também um professor que foi um grande orientador durante a minha graduação, ele foi para essa cidade como, acho que é professor da universidade, e montou todo um processo também de consultório. Aí a gente sempre trocava um processo de correspondência. Só estou a molhar um pouquinho agora aqui. Vamos lá. Tomar um chá aqui. Vamos lá. E aí ele falou assim, eu reencontrei esse professor e ele me chamou. Ele fez um convite se eu não queria ir para essa cidade. E aí ele falou assim, lembra, Ueda, eu estava naquele processo e eu percebi que eu estava com apatia aqui.
E ele fez uma relação muito interessante, porque ele falou que a decisão dele, ele percebeu que os desafios naquela cidade vinham ao encontro do que ele estava refletindo na sua carreira como profissional da odontologia, como dentista. E olha que bacana, ele foi falando um pouco sobre o processo, ele falou, Ueda, lembra que eu falei que eu gostava do que eu fazia, e eu era reconhecido e ainda sou reconhecido, e ele falou assim, muito mais reconhecido, mas ele falou assim, eu sou reconhecido não apenas da questão monetária, na questão financeira, mas eu sou reconhecido pelo trabalho que eu estou fazendo na área da odontologia dedicado à área infantil, né? Acho que tem um outro nome, eu não lembro muito bem, mas ele falou, olha, a minha dedicação hoje, depois de esses últimos 10, 12 anos, eu estou dedicando acho que é ortodontia, e fazendo também todo um trabalho preventivo com as crianças dessa cidade, da sociedade. Aí eu falei assim, aí eu peguei novamente um guardanapo, daí ele falou assim, Ueda, você está pegando um papel, um guardanapo? Eu falei, estou pegando um guardanapo porque o que você está falando do Ikigai. Ele falou, o quê, né? Eu falei assim, o Ikigai, o sentido da vida. Quando eu falei sentido da vida, ele até movimentou assim, ele falou, nossa, Ueda, vamos lá, me mostra aí, né? Aí a esposa dele estava próxima, né? Falei, novamente ele vai querer mudar de cidade. Aí eu falei, creio que não, acredito que não. Eu creio que ele vai fundamentar mais a jornada que ele está fazendo. Então, inclusive, eu desenhei o Ikigai, desenhei o desenho aqui do Ikigai, inclusive está nessa obra aqui, o Ikigai, o Segredo, né, japonês para uma vida feliz, onde se compartilha realmente as 4 áreas do Ikigai, inclusive a gente vai deixar a descrição caso você queira conhecer mais sobre o Ikigai, são essas 4 áreas. Eu desenhei, não tão assim, com essa perfeição do círculo, então assim, o que você ama, o que você é reconhecido, o que você faz bem feito, o que você faz para a sociedade. Quando eu falei para a sociedade, ele falou assim, aí Ueda, foi aí que me fez uma automotivação quando eu recebi o convite desse professor há mais de 10 anos para viajar alguns quilômetros e recomeçar a minha vida. Até ele olhou para a esposa dele, isso foi uma atitude muito bonita, ele até agradeceu a esposa dele por entender a fase da vida dele, né? Ela também é uma profissional, também de uma outra área, também conseguiu também desenvolver, e até ela começou a participar também do Ikigai aqui quando a gente desenhou. Ela falou assim, eu tô aqui, aqui talvez, né? É da questão da remuneração, né? Mas eu falei, mas e os reconhecimentos? Por isso que eu sempre reforço nos nossos vídeos, né? Se inscreva no nosso canal e faça também seus comentários de como que você também está relacionando esse processo do Ikigai, porque quando as pessoas começam a trabalhar o Ikigai, às vezes, quando você fala, não, eu vou começar com o que eu amo, com o que eu tenho paixão, eu falo, olha, às vezes é difícil, né, esse processo. Talvez comece com aquilo naquele processo do que você faz bem feito. Porque esse dentista, ele comentou o seguinte, lembra que ele falou, olha, eu gosto do que eu faço, e o que ele faz muito bem na atividade da odontologia, ele era reconhecido financeiramente, mas internamente ele não tinha o reconhecimento que a gente sempre fortalece no processo dos passos do Ikigai, que é a importância de você ter um equilíbrio do processo do ser e do ter. Porque às vezes a gente fica tão concentrado no ter e a gente não investe nas nossas competências emocionais, das emoções do ser. E ele disse o seguinte, logo quando ele mudou de cidade, quando ele começou a atuar, né, ele falou, uma das primeiros trabalhos que ele fez na área dessa área da odontologia com crianças, foi no movimento voluntário que existe até hoje, ele falou, em torno da faculdade, que eles fazem os trabalhos, né, acho que para a sociedade, e ele falou, nossa, foi lá que eu falei, nossa, é isso que eu quero me dedicar, porque eu começo a ter um reconhecimento também. E aí,
o amor pela odontologia, porque ele falou que ele gostava do que faz, e a quarta área, o que é compartilhado com a sociedade, o que é do interesse da sociedade. E aqui foi bacana porque a companheira, a esposa do dentista, né, ela também é uma doutora na área de direito, né, na área da advocacia, ela falou assim, Ueda, como que é importante essas reflexões desse processo. E aí até eu compartilhei com ela uma reflexão muito interessante que o professor Conrado, que trabalha na área de educação, até anotei aqui que eu tenho o e-book dele, que é da aprendizagem ao longo da vida. Então ele diz o seguinte, a nossa vida hoje, por conta da longevidade, a nossa linha do tempo, né? Então quando ele fala, vou até refletir a frase dele, não ver e não interpretar a vida como uma linha do tempo, e sim como uma rede de conexões e experiências e aprendizagem. Está no livro dele, que é o Lifelong Learners, ou Aprendizagem ao longo da vida, que é do professor Conrado. Então ele comenta o seguinte, quando a gente observa a linha do tempo, então imagine esse dentista, né? Esse meu amigo dentista. Ele olha para o espelho retrovisor da vida, ele estava na nossa cidade aqui, atuando no processo da odontologia, e se ele observar só a linha do tempo, eu sou um dentista, talvez ele não tivesse a oportunidade de realizar as conexões que ele fez. E aí foi muito interessante, porque quando eu desenhei as 4 áreas, né? O que você ama, o que você tem paixão, o que você é remunerado ou reconhecido, o que você faz bem feito e o que vem ao encontro da sociedade, como Aristóteles fala, né? Quando você tem o encontro das suas habilidades com o que a sociedade precisa, você recebe o seu chamado. Ele comentou isso, ele falou assim, Ueda, eu desde jovem, até foi um dos processos de eu dedicar à área de odontologia, ou optar por fazer a odontologia, tem muito a ver com esse trabalho com crianças. Então ele até comentou, eu nem sabia naquele dia, ele comentou que ele fez também o processo no escotismo, né? Nós fomos porque minha filha agora já tá na faculdade, então não tem muito tempo para atuar no movimento escoteiro. E então ele comentou que desde criança, quando ele atuava no movimento escoteiro, ele tinha muito interesse também dessa questão de cuidar de crianças, né? Porque no movimento escoteiro a gente tem, né? De cada ramo vai cuidando, vai tendo a sua responsabilidade diante de outras crianças. E quando ele começou a fazer essas conexões, né, e foi muito interessante, porque quando a gente desenhou a mandar, foi bacana, porque os outros amigos também começaram a vir, né, ao nosso encontro. Até a minha esposa falou assim, olha, faz a impressão das 4 áreas, porque pelo menos o círculo fica mais bonito. Nessa questão de envolvimento com a sociedade, é algo que eu estou acreditando cada vez mais, tanto nas mentorias que eu realizo, quanto nos workshops sobre Ikigai, nas palestras que a gente faz o link também com o Ikigai Flow, o quanto é importante essa área de dedicar à sociedade. Essa área de dedicar à sociedade, ela vem uma questão muito interessante, porque as 3 outras áreas, elas provavelmente, eu uso falar que essa grande área do Ikigai, que é dedicar o trabalho à sociedade, ou ao voluntário, ou ao outro, ele, como que fala? A palavra sumiu aqui. Ele abrange, né? Ele traz consigo também a nossa capacidade de ser reconhecido, um autorreconhecimento, né? Essa coisa de você respirar melhor, você desenvolve a sua paixão, o que você ama naquela atividade, por isso que o professor Conrado fala que a aprendizagem ela é uma rede, né? Ela não é algo linear, porque aí você traz aí uma competência da sua infância, você traz uma competência, uma habilidade que de repente, eu vou até dar um exemplo de um amigo nosso, que ele trabalha na área, ele é engenheiro, trabalha na área financeira, mas ele é um grande
não sei se é cozinheiro, né? E ele faz toda essa atividade no voluntariado no final de semana, porque ele é a pessoa que faz toda a alimentação dos jovens, das mães que estão lá, né, atuando, tudo isso. Então, tudo isso traz cada vez mais o processo do nosso Ikigai, porque essa conexão é uma conexão de você realmente estar sentindo. Então, essa questão do ter ele é importante, mas do ser, do sentir é importante. Porque o sentido da vida só tem a gente sentindo as coisas, né? A vida ela é muito breve para não ter sentido. A vida é muito bela para a gente não sentir a nossa vida.